1 Samuel 1:9. Amém? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, irmãos, era uma esposa, né, de Eucana, e Eucana também tinha uma outra esposa chamada Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E isso deixava ela muito triste. Naquela época, as mulheres, quando não tinham filhos, elas eram humilhadas. Era quase como uma maldição na vida de uma mulher não ter filho naquela época. E a Penina, a outra esposa, ela humilhava a Ana. E Ana ficava muito triste porque ela pedia ao Senhor. E foi essa situação em que ela, aqui, com amargura de alma, chegou diante do Senhor. Muitas vezes nós passamos por situações em que cria-se às vezes até uma certa soberba em nós e eu já falei para Deus desse problema, Deus vai resolver e já está nas mãos dele. E nós não fazemos como Ana, chorar abundantemente. Eu creio até que Ana aqui chorou até de soluçar. Olha, Senhor, para a minha situação, olha, Pai, a outra está me humilhando e eu estou aqui, não tenho, eu quero um filho, Senhor, para engrandecer seu nome. E às vezes nós estamos com uma situação com um filho dentro de casa, às vezes está situação com o marido dentro de casa, com a esposa, com netos, no serviço, e às vezes nós falamos, Senhor, nós já colocamos diante do Senhor, já vai fazer a obra, e Deus quer ver um clamor diferente, Ele quer ver uma busca diferente, de forma que, vamos pular aqui por versículo 13, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. E olha que situação de injustiça acaba acontecendo aqui na vida de Ana, né? Ela estava chorando, falando com Deus, fazendo uma oração tão diferente, buscando a Deus, que só os lábios dela se moviam. Aí ele olha para ela e fala, até quando você vai ficar bebendo? Para nós, assim, a gente olha e fala, poxa, que injustiça. A mulher estava lá orando, chorando, falando com Deus. Eli, que era um sacerdote, vai e fala de uma forma dessa com ela. A gente fica, poxa, como eu posso passar por uma situação dessa? E qual foi o comportamento da Ana com o Eli? Ela poderia ter feito o que muitas vezes, muitos de nós, se nós não tivéssemos domínio próprio, eu bebendo, nem vou falar, que sacerdote é esse que olha eu orando e vem falar que eu estou bebendo, estou enchendo a cara, que isso? Também, aí virava as costas e ia embora, não falava mais com ele, não queria, é uma situação de injustiça aqui, é uma situação que a gente fala, como pode? Como nós nos relacionamos com pessoas quando estão conosco e falam alguma coisa que nos desagrada, às vezes até é uma situação de injustiça, ou dá uma bronca, às vezes. Né? Como é a forma que a gente se relaciona com as pessoas assim? Né? Tem muita gente que fica magoadinho, vira as costas, não quer saber. Tem gente que fica nervoso, né? A Ana aqui poderia até, aos nossos olhos, ter todo o direito de falar assim, bêbado tá você ali para estar falando um negócio desse comigo. Mas não. Vamos ver aqui no versículo 15, como a Ana se portou nessa situação. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ana, ela foi humilde, ela foi sincera, ela continuou se colocando no lugar dela. O Eli era um sacerdote, foi lá, foi justo, falou, deu uma bronca nela e tudo mais. E ela continuou, ela foi sincera, não, sabe?
eu não estava fazendo isso. Não tem a sua serva, olha para mim, eu não estou fazendo nada disso. Ela foi sincera em conversar. Agora, nós perdemos muitas vezes o nosso domínio próprio quando a gente passa por alguma situação. Às vezes, né? Ai, eu não gostei daquele irmãozinho que passou e falou que eu fiz isso. Dentro de casa, o pai chama a atenção do filho e ele pega e fala assim, eu não pedi para nascer. Ou algumas coisas do marido vai falar, vai de novo naquela igreja, alguma coisa, dali a pouco pega e fala, eu estou servindo meu Deus. Nanana. E às vezes nós não temos o domínio próprio e acabamos falando, mas eu estou no meu direito, né? Assim, mas eu estou falando com direito, eu tenho direito. Ela poderia ter falado, porque ela não estava bebendo. Mas ela foi uma pessoa humilde e sincera e se colocou como? Olha aqui, ela fala, pois não tenha a tua serva. Ela poderia tentar se colocar até num lugar como ele, achar que ela poderia estar falando de uma forma diferente com ele, só porque ele errou no momento em que ele estava interpretando aquela cena. Mas Deus é tão maravilhoso quando Ele vê a nossa situação, quando nós colocamos Deus diante de todas as coisas e conseguimos nos dominar. Tem o fruto do Espírito Santo que a gente fala, né? São vários gominhos, amor, felicidade, alegria, domínio próprio é um deles. É um dos gominhos do fruto. E Ana teve nesse momento, porque ela estava passando por situação de humilhação dentro de casa, ela estava falando com Deus, e como pode acontecer muitas coisas, aí o pastor chega lá e vai dar uma bronca, e a pessoa vira as costas, também não vou fazer, e vira as costas, não vem mais na igreja, fica melindroso. Acontece muitas vezes, mas Deus, Ele nos dirige, e nós devemos fazer como Ana fez. Vamos ver no versículo 17. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que te pediste. Quando nós somos humildes e falamos com Deus, nos abrimos com Deus e colocamos Ele para dirigir as nossas vidas, e nós nos colocamos diante dele como servo, é isso que acontece. Esse mal entendido aqui, quando Eli vira para ela e fala, vai em paz, eu vi que você não estava bêbada, tá, Ana? Pode ficar em paz, pode ficar tranquila. E você estava fazendo uma oração, que Deus conceda isso que você pediu. Então, o que aconteceu aqui? Como ela se colocou nessa situação, Deus mudou essa situação, Deus reverteu aqui. E no capítulo 27, o que acontece? Versículo 27, perdão. Por este menino, aqui Ana falando, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu tinha lhe pedido. Deus deu a Ana o filho que ela tanto pediu. Eli a abençoou, falou para ela, vai em paz, que Deus lhe conceda. Agora, vamos imaginar se Ana tivesse levantado a voz para o homem de Deus, não tivesse obedecido, não tivesse sido humilde. Deus iria tratar antes essa forma dela, desse falta de domínio próprio dela. Como iria ficar esse relacionamento de Eli, sendo sacerdote, com uma serva daquela forma? Como iria ficar abalado esse relacionamento? Muitas vezes, irmãos, nós, no momento de injustiça, assim, nós somos mais provados ainda, para ver onde é que está o nosso domínio. Já não basta ter problema no serviço, já não basta ter problema em casa, com o vizinho, dali a pouco vem o pastor e puxa minha orelha. Poxa, eu vou na igreja às vezes para fazer alguma coisa, eu levo um puxão de orelha ainda. Que injustiça, meu Deus. Mas não, Deus fala, vamos ter domínio, vamos olhar. Nesses momentos, nós continuamos sendo humildes, continuamos nos colocando sempre como servos do Senhor. É Ele quem vai estar agindo por nós nas nossas lutas, né? E ela não se irou com o homem de Deus, porque Ele ia estar abençoando a vida dela. Vamos para outra situação de injustiças que a gente olha e fala, poxa, a gente passa por cada situação, muitas. Mateus 1:18. Amém? Mateus 1:18 diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José,
Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria ficou grávida. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Aqui, Maria, ela já estava noiva. Naquela época, noivado é um pré-casamento, mas o marido já poderia exigir todos os direitos de um marido. Tanto aqui, vocês veem aqui no versículo 19, José, seu marido, já era considerado marido. Ela estava reservada ali para ele. E ela chega para José e fala, estou grávida. Quem de nós aqui grávida? Mas eu não coloquei a mão. Olha a injustiça na vida de José. Estava noivo, tudo reservado, tudo certinho ali para casar, a mulher parece grávida. Muitas pessoas iriam falar, de forma alguma, dá para aceitar uma situação dessa. Vamos ler, continuar lendo no 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Ele imaginou aqui, bom, aconteceu isso aqui com a Maria, e como eu sou um homem justo, eu vou fugir, e a Maria que acerta a situação dela por aí, com os familiares, ela pode ser apedrejada, mas eu não vou participar disso, eu não coloquei a mão nela, né? Isso passou pela cabeça dele, eu vou fazer isso. Né? Eu não vou sair eu não vou sair difamando ela, falando um monte, falando, você viu só a Maria lá? Eu não coloquei a mão nela não, hein? Não fui eu que fiz nada disso. Mas ele pensou, eu vou sair secretamente, não vou, e ela vai acertar a situação. Mas Deus, nesses momentos, Deus sempre envia alguém, e nesse caso aqui, ele enviou esse anjo do Senhor dizendo, continuando, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. E ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos teus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, nesse momento, ele ouviu o Senhor. O Senhor enviou o quê? Nesse momento, um anjo. Irmãos, Deus, ele envia anjo, ele envia um irmão para falar com a gente, ele envia uma pessoa que é conhecedora da palavra para nos ajudar. Mas às vezes nós temos uma certa soberba e falar, não, isso é coisa da minha cabeça, ou então, não, no meu caso é diferente, eu não vou ouvir. Mas Deus, ele nunca nos deixa sem respostas nessas situações. Deus, ele sempre envia alguém, envia uma palavra de uma forma para que nós, nesse momento, nós não hajamos de acordo com o que nós achamos que é certo. Muitas vezes nós nos colocamos numa situação em que fala, mas isso aqui é injusto. No caso de José, aqui era injusto. Como é que ela estava grávida se ele não tinha colocado a mão nela? Como é que ele poderia estar assumindo alguma coisa? Mas Deus falou para ele, não, ela não está mentindo. Ela não está. O que está acontecendo aí ela está esperando o nosso Salvador. É ela quem vai trazer. Ela realmente é virgem. Ouça o que o anjo está falando. Né? E como é que ficaria o relacionamento de José com a Maria? Tá bom, eu vou ouvir, mas também ele está com o pé atrás com ela. Muitas vezes acontece isso com a gente. Nós passamos por uma situação de injustiça, a gente até perdoa, mas o relacionamento com aquela pessoa nunca mais é o mesmo. Você fica com o pé atrás com aquela pessoa. Não, eu fiquei com o pé atrás, agora não dá para confiar de jeito nenhum. Mas se a gente olhar aqui no versículo 24, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. José, ele não ficou cheio de desconfiança e com o pé atrás e, tá bom, Maria, eu vou obedecer só porque Deus mandou, mas você lá e eu aqui. Não, não. Lá em Mateus 12:46, diz que Jesus teve irmãos.
Ele não conheceu aqui, fala, e José não conheceu Maria até que deu a luz. Até que, quando nasceu Jesus, depois, José e Maria tiveram uma vida normal. Será que se fôssemos nós ficaríamos meio assim, sei não, hein? Será que essa mulher não me traiu mesmo? Como nós lidamos, continuamos o nosso relacionamento com alguém que talvez tenha nos enganado? Talvez. Nós pedimos sempre para que Deus nos mostre, porque Deus sempre vai estar resolvendo a nossa situação. É Deus quem vai estar mostrando. José, depois ele viu, depois no andamento, e ele cuidava, ele estava com Jesus com 13 anos, eles estavam no templo, ele teve José e cuidou como os outros, como filho. Então não teve aquela coisa de eu vou ficar magoadinho e não lidar bem. Nós passamos por situações em que quando as pessoas que estão em nossa volta não nos agradam, a gente às vezes olha diferente para a pessoa. Ou aquela pessoa não me agradou, não quero mais saber dela. Ou se puxou minha orelha, eu não gosto que puxa minha orelha. Não quero, não gosto de levar bronca. E fica de cara virada às vezes. E não volta o relacionamento. E mesmo em momentos em que nós pensamos, isso não é justo. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque nós somos provados até nesses momentos de injustiças que acontecem. Injustiça às vezes aos nossos olhos, porque é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos dar mais uma olhada em outro relacionamento em que só Jesus. Amém, irmãos? Nós devemos, irmãos, nós temos a nossa busca de relacionamento com Deus todo dia, mas nós devemos, irmãos, buscar termos um bom relacionamento com o nosso próximo. E as situações não podem estar nos abalando. Vamos em Jó. Jó 2. Amém? Jó, capítulo 2, versículo 8 diz: E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer louca, assim falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos, Jó, ele esteve diante de... foi um homem que esteve sempre diante de Deus. E Satanás viu ali e falou: eu vou mostrar, né, como ele vai pecar e vai acabar amaldiçoando Deus. Primeiramente, ele perdeu todos os bens, ele perdeu os servos, os empregadores, perdeu os filhos, perdeu a saúde e ficou com a esposa, que ainda mandava ele morrer. Que situação, fala, um homem que estava diante de Deus, perdeu tudo e ainda perdeu os filhos, pudesse perder a mulher para não ficar daquele jeito, perdeu todos os filhos e ainda a mulher vira para ele e fala: você ainda está dizendo, morre. Aí o marido vira para ela e fala: você é uma louca. Olha que situação de família. Quantas famílias a gente não vê que quando começa a passar qualquer tipo de situação um pouquinho mais apertada, começa essa briga. Um fala uma coisa, o outro vai e fala outra, e a gente acaba não tendo domínio, não olha a situação da outra pessoa, não se coloca no lugar, não imagina o que aquela pessoa está passando. Essa mulher aqui também tinha perdido os filhos, ela era esposa, ela perdeu os filhos, ela perdeu todos os bens juntamente com o marido, mas o marido perdeu a saúde. Qual era a posição dessa esposa? Estar junto com ele, orando, pedindo a direção, rogando, clamando ao Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que eles clamavam sempre, para estar vindo e trazer a cura, o alívio para o marido. Mas quando ele estava lá, ela estava tão assim que você morre de uma vez. E ele você é louca. Um casamento destruído, irmãos.
Satanás, aqui nós vemos, porque justamente foi Satanás quem chegou ali diretamente, nós sabemos que é ação direta, mas ele também faz isso nas nossas famílias, ainda hoje. Quando a gente já tem problema financeiro, dali a pouco começa a ter um problema no emprego, dali a pouco tem problema com o vizinho, aí vem um problema com um familiar dentro de casa. Ele quer destruir, e é o que ele vem para fazer com as famílias, roubar, matar e destruir. E cada vez mais nós, porque nós nos sentimos injustiçados, nós pagamos a mesma moeda. Acabamos respondendo à altura, né? Vou responder à altura. Eu não levo desaforo para casa. Isso não vem de Deus, irmãos. Essa coisa de eu não levo desaforo para casa não vem de Deus, não. Nós temos que ter esse domínio, sim. E nós vemos quando Deus estava aqui realmente na direção da vida de Jó. E a gente olha e fala, que situação essa triste de Jó? Porque ele poderia, como outras pessoas, terem outras esposas e tudo, mas Deus, ele muda a situação quando nós mantemos os nossos bons relacionamentos também. Quando nós não deixamos o que Satanás quer fazer na vida do povo de Deus. Ele quer que nós busquemos para que Deus dirija os nossos relacionamentos, para que nós mantenhamos a paz. Vamos ler aqui em Jó 42. Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Como poderia, ficar o relacionamento de Jó depois de uma situação dessa toda? Ele poderia muito bem não aguentar mais, a mulher estava mandando ele amaldiçoar o Deus dele. Quantas vezes alguém na família que você pega e fala, você vai na igreja de novo, e nós não nos conformamos de ver aquela pessoa, de novo você tá achando ruim que eu vou na igreja? Como é que você aguenta? Virou fanático, você continua fazendo isso? E nós olhamos e às vezes a gente perde a calma com essas pessoas que nos cobram, porque nós estamos diante de Deus. Mas Jó, vamos continuar lendo aqui, 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E teve 7 filhos e 3 filhas. Ele voltou a ficar rico de novo. Muito mais do que ele tinha antes. Muitas pessoas numa situação dessa ia virar para Ana, para a esposa dele aqui, para a esposa, ia falar, vou trocar, não sei, digamos que ela tinha 50, vou trocar você por 2 de 25 agora. Mas não, ele ainda aqui teve 7 filhos e 3 filhas com a mesma esposa, porque na palavra não fala que Jó trocou a esposa. Nós vemos assim, qual a diferença das coisas que há no mundo e das pessoas que seguem a Deus. Hoje casamentos são destruídos porque um acordou meio de cara virada, não gostou, falou mal da cor do brinco da mulher, a mulher não gostou, ela vira as costas, falou. E assim, aqui ela falou para ele, por que você não morre? E ele virou para ela e falou, você é uma louca. E ainda depois que tudo passou, ainda tiveram. Tem muitas esposas que qualquer coisa que o marido faz, fala, nem bota a mão em mim hoje, eu não quero nem... E aqui eles tiveram mais 10 filhos, irmãos. Eles continuaram com um relacionamento normal. Passaram por aperto, foi difícil. Até os amigos de Ló foram lá repreender ele pela forma com que ele também estava falando. Mais um motivo, ninguém se coloca na minha situação. Como é que eu estou e ainda vem puxar minha orelha? Mas mesmo assim, depois de toda essa situação, Jó manteve integridade e ele continuou buscando a Deus, ele continuou falando com Deus, e foi Deus quem o abençoou quando ele parou de reclamar
E ele continuou orando e pediu oração, ele colocou toda a situação das pessoas. Ele tirou a situação dele de que, às vezes, não que nós sejamos coitadinhos, mas nós temos o Senhor. Nós temos a Deus, nós temos o Senhor como nosso Salvador, nós buscamos ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos bem, irmãos. Está doendo, a situação com o filho está difícil, com o marido está difícil, na empresa, tem uma pessoa que te persegue por causa do evangelho na empresa, mas nós temos. Nós pedimos, nós nos colocamos diante de Deus para estar pedindo todas essas coisas, mas e aquela pessoa que não tem? Você se coloca, imagina ela no lugar diferente. Você, se acontecer alguma coisa, glória a Deus, se você está sendo obediente ao Senhor, obediente à palavra do Senhor, acontecer alguma coisa, nós vamos para o reino dos céus e aquele. Nós devemos buscar, ter esse domínio próprio, buscar a direção de Deus, para quando acontecem essas situações, é Deus quem vai mudar o cativeiro, é Deus quem muda a situação, quando nós buscamos. Nós quebramos relacionamentos hoje com muita facilidade. Até abro um parênteses aí, os irmãos me perdoem, para alguém que esteja olhando, a irmã Vilma aqui em cima, sabe que nós somos casados há pouco tempo. Eu me divorciei no momento em que eu não conhecia a Deus, irmãos. Eu não conhecia a Deus. Foi numa situação que eu olho hoje e falo, o que a falta de Deus não faz na vida de uma pessoa? Quebra família, quebra relacionamentos. E nós devemos colocar tudo diante de Deus, porque nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, é Ele quem traz a paz, é Ele quem fala assim, eu estou dando a direção. Ele coloca os irmãos, Ele coloca anjo, Ele coloca todas as pessoas, quando nós vemos ouvir, então nós buscamos e temos uma direção. O problema é que às vezes nós ouvimos uma direção e nós, na nossa vontade, nós não queremos fazer. Isso é um problema, mas no que depender de nós, obedecermos a Deus, ouvirmos o homem de Deus, ouvirmos uma pessoa que traz a palavra dirigida de Deus, irmãos, é bênção, é relacionamento que vai perdurar, é relacionamento que vai se transformar. Vamos continuar vendo aqui, no que depender de nós, o que nós devemos fazer, em Romanos 12. Deus quer que nós busquemos o relacionamento com Ele, irmãos, e em paz com todos. É dessa forma com que Deus quer. Ele quer que nós tenhamos bom relacionamento com os irmãos, bom relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, com os filhos, com vizinhos. Nós sabemos da história da viúva. Olha, se a viúva não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, será que ela ia conseguir vasilhas para fazer o azeite transbordar? Nós temos que ter um bom relacionamento com todas as pessoas. E às vezes o vizinho acordou diferente e ele só não falou bom dia porque ele acabou nem vendo. E não é porque fez alguma coisa ou tem alguma coisa contra a gente. Romanos 12, 18 diz, se for possível, quando estiver em vós, em todos nós que estamos aqui, cristãos, que confessamos o Senhor como nosso Salvador, tende paz com todos os homens. Nos momentos, irmãos, de injustiça, de tristeza, nós devemos ter domínio próprio, nós devemos buscar ouvir ao Senhor e ter um domínio próprio e buscar essa paz. Mas aqui fala, se for possível. No meu caso é impossível. No meu caso aqui é impossível. Você não está no meu lugar, você não tem ideia. Mas o que Deus fala na palavra dele? Tudo é possível ao que crê, então está faltando crer. Não é impossível não, é possível sim. Tudo, o que é impossível para nós, para Deus se torna impossível, porque Ele transforma e Ele muda. A situação de Jó era uma situação em que as pessoas não viam que tinham conserto. A situação da Ana também não. E se nós olhássemos para a situação de José naquela situação, falar, não dá. Hoje ninguém acreditaria que poderia acontecer uma situação dessa. Mas quando Deus dirige, nós devemos ver que o Senhor é quem está mexendo, vamos dizer assim, mexendo os pauzinhos nos planos que Ele tem para a gente. E às vezes nós mudamos essa situação, porque nós não aceitamos ouvir e obedecer o que Deus coloca para nós.
certo? Irmãos, que o Senhor possa transformar o nosso eu aqui dentro e que nós diminuamos para que o Senhor cresça, que a palavra dele cresça dentro da gente. Os nossos relacionamentos têm que ser dirigidos por Deus. Nós temos um relacionamento com os nossos irmãos, com os vizinhos, com todos. Aqui na igreja é tão gostoso a união aqui na igreja. E misericórdia, irmãos, às vezes surgem, nós sabemos de situações em que irmãos não se dão bem. Nós não somos todos filhos de um mesmo Deus? Nós somos irmãos selados pelo mesmo sangue do Senhor? É esse relacionamento que o Senhor quer. Que sejamos felizes, que estamos nos amando, que um esteja ajudando o outro. Não que nós nos milindremos, ficamos às vezes de meio de nariz virado com irmãos. Isso é infantilidade. E Deus quer o que de nós? Deus quer a nossa sinceridade, a nossa humildade diante deles. E Deus, irmãos, nós não podemos deixar de lembrar que Deus, Ele coloca sempre alguém para trazer uma palavra no momento de injustiça. O irmão fez alguma coisa que foi injusto com você, você não gostou, magoou e tudo mais? Pede para Deus mostrar, pede para Deus falar. Seja humilde e fala, irmão, eu não gostei, mas fique em paz. Deus sabe de todas as coisas. E fique em paz é ficar em paz mesmo. É falar da boca para fora, fique em paz. Mas nunca mais esquecer aquilo que o irmão fez. Buscamos ter relacionamento melhor dentro de casa, mesmo quando alguém faz alguma coisa. Nós é que temos a palavra do Senhor. Nós é que devemos buscar trazer a paz para dentro do nosso lar. Trazer a paz para dentro do nosso escritório, trazer a paz quando há uma contenda, alguma coisa, na casa de um vizinho. Nós temos a direção de Deus. Muitas vezes, Deus está querendo que você seja um anjo na casa do seu vizinho, que está tendo uma briga ali, está tendo uma diferença, está tendo uma discussão, e Deus está querendo falar uma palavra. Da mesma forma com que o anjo foi falar com José. Talvez Deus está querendo usar você, mas às vezes nós estamos numa situação tão difícil de briga que nós não conseguimos nem ser usados pelo Senhor. Porque às vezes nem nós mesmos ouvimos ou damos crédito ao que nós estamos ouvindo da parte do Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, eu peço para que cada vez mais nós possamos ouvir o que Deus tem a dizer para nós, quebrantar o nosso coração. Abra o ouvido. Deus usa anjo, Deus usa irmãos, Deus usa o pastor. E quando puxar a orelha, glória a Deus, coloca diante de Deus, vê se está tudo com base no Senhor e vamos mudar os nossos relacionamentos, vamos viver em paz com as pessoas que estão conosco. Deus não coloca as pessoas ao nosso lado por acaso. Deus coloca as pessoas ao nosso redor para que nós, que somos luz, nós brilhemos. Nós não temos que brilhar acima de Jesus, porque se nós somos luz do mundo, nós temos que estar brilhando a luz de Jesus e mudarmos esse relacionamento, ajudar as pessoas a mudarem e mudar nós mesmos, os nossos relacionamentos e vivermos para que as pessoas olhem em nós, vejam a diferença e quando estiverem passando alguma dificuldade, fala, não, aquela pessoa realmente tem alguma coisa diferente, ela tem bons relacionamentos, ela traz uma palavra de Deus e que nós possamos cada vez mais sermos usados em instrumentos de Deus para abençoar pessoas e ajudarmos cada vez mais, construirmos bons relacionamentos entre nós. Amém?